Deixa eu mostrar para vocês, Rafael, vamos mostrar aqui para o pessoal os índices da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, que vai mostrar exatamente os índices da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, bem como os testes que existem. Então nós temos a coluna dos homens e tem a coluna das mulheres. E o comparativo entre PRF e PF. PRF e PF. Olha só, a barra fixa para os homens é dinâmica, para as mulheres é estática. Então, os homens, o índice mínimo que tem que fazer na PRF e na PF são 3 elevações para os homens. E a máxima 9 repetições, elevações, e 15 na Polícia Federal. Já para as mulheres, o índice mínimo de sustentação na barra, de suspensão na barra, na PRF 10 segundos e na PF 15 segundos. O máximo 28 segundos na PRF, 35 segundos na PF. Só que aqui, Rafael, e é uma coisa que a gente tem que comentar, que esses últimos TAFs que estão acontecendo, é o caso da PCDF, é o caso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do DEPEN, não está sendo requerido somente um índice mínimo em cada um dos testes. Então você tem que fazer o índice mínimo em cada um dos testes, e é esse índice mínimo aqui, por exemplo, na barra, 3 repetições. Só que esse índice mínimo vai te dar 2 pontos. E se você faz o índice mínimo em cada um dos testes, são 4 testes, 2 pontos em cada, você termina com 8 pontos, e 8 pontos te reprovam. Você precisa fazer a média aritmética de 3 pontos por exercício. Então você precisa fazer 12 pontos na soma dos 4 exercícios. E muita gente consegue, Rafael, fazer o índice mínimo em cada um desses testes, mas na hora de fazer a soma de todos eles, acaba ficando reprovado. Então o ideal é que você seja muito bom em pelo menos um desses exercícios, para que você faça uma pontuação excelente nele e não fique devendo nessa média aritmética nos demais exercícios. E aí você eventualmente pode fazer pelo menos o mínimo neles. Né? Isso daí tem sido um dificultador e muita gente tem reprovado nessa média aritmética. O ideal é você conseguir atingir acima do índice mínimo em pelo menos 2 movimentos, né? Que aí você não precisa atingir um índice muito alto, porque senão você acaba também forçando a barra e aí o fator psicológico vai te influenciar. Então você exagera num movimento para tentar atingir um bom índice e isso pode te atrapalhar a atingir o mínimo lá atrás. Então, ter o mínimo ou fazer o máximo em um só, ser especialista em um movimento, não vai ser uma boa escolha. A minha sugestão é ir bem em todos os testes. Obviamente você não vai conseguir atingir ótimos resultados em todos, mas se você conseguir em 50%, você conseguir atingir acima da média, se você conseguir ter uma margenzinha para fazer 3, 3,5 em 2 testes, você já tem uma margem de segurança para o teste que você tem maior dificuldade. Então, o mais Exatamente. importante é que a sua preparação você consiga atingir um índice bom a ótimo em 50% do teste. E aí, bom Exatamente. a regular no teste que você tem mais dificuldade. Normalmente é a corrida ou a natação, no caso da PF, ou o meio sugado na Polícia Civil do DF. Então você consegue aí ter uma margem de segurança, mas isso você só vai saber se é possível ou não dosar a intensidade em outro se você estiver preparado. Enquanto o Fernando responde aí, para os nossos índices aqui da PRF e da PF. A flexão abdominal, reparem que só tem na prova da Polícia Rodoviária Federal e a flexão abdominal 45 graus, não é o remador, tá? Então tem que fazer o índice mínimo de 31 para os homens, 25 para as mulheres. A natação só tem na Polícia Federal. Então, na natação, o índice máximo aqui, na verdade, né, é mínimo, mas é máximo. Você não pode nadar em mais do que 44 segundos os homens e as mulheres em mais do que... Aqui está o contrário, na verdade, em mais de 54 segundos. Temos também a impulsão horizontal, que existe tanto na PRF quanto na Polícia Federal. O índice mínimo da Polícia Federal para os homens é um pouco mais difícil, já para as mulheres na Polícia Federal é um pouco mais fácil, né? Então tem essas pequenas variações. E a corrida de 12 minutos, 2.300 para os homens, 2.001 para as mulheres na PRF, 2.350 para os homens na PF, 2.020 para as mulheres
na PF. Lembrando sempre que este índice mínimo, todos esses índices mínimos que a gente colocou aqui, pessoal, são os índices para se conseguir 2 pontos. E se você atinge o índice mínimo em cada um desses testes, você faz 8. Você é reprovado. Você tem que conseguir, então, índices maiores do que o mínimo na média aritmética para fazer 12 pontos e aí trazer uma média aritmética de pelo menos 3 pontos por exercício.